por gostar tanto daquele músico, daquela música que nos faz tão bem, a gente não consegue enxergar que isso às vezes é fruto de algo que faz tão mal pro músico. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Arctic Monkeys e o vídeo mais assistido no canal é o de 505 com 10 mil visualizações. Agradeço a vocês que aumentam cada vez mais a lista de pedidos e enquanto eu falo isso eu já me arrependo porque eu imagino que eventualmente a gente vai acabar traduzindo todas as músicas da banda. Então eu imagino que o fã vai gostar de ver todo o conteúdo deles no canal. Não é uma promessa, mas é uma coisa que provavelmente vai acontecer naturalmente, porque é isso que está acontecendo com os Chili Peppers. Recentemente eu fiz o vídeo de The Getaway, um compilado de mais de 3 horas com todas as traduções e conversas que a gente teve sobre aquele disco, eliminando ali as introduções e tirando qualquer coisa que não seja relacionado às traduções, e eu imagino que isso provavelmente vai acontecer com o Arctic Monkeys, porque a gente tá voltando, né? Eu botei no randomizador e a música escolhida de hoje foi This House is a Circus, do Favorite Worst Nightmare, um disco que a gente traduziu algumas músicas, então, né? Aos poucos a banda vai aumentando o conteúdo aqui no canal. Quando eu comecei a traduzir Arctic Monkeys, a gente já estava aqui com o canal tendo uma identidade mais formada, né? A gente já estava com um pouquinho mais de amadurecimento. Então, né, se o fã de Chili Peppers que também gosta de Arctic Monkeys e está nesse vídeo, não se sinta atacado e não se sinta subestimado. Mas os vídeos de Arctic Monkeys são os mais maduros do canal, porque eles não têm... Eu usava os vídeos de Chili Peppers, principalmente nas introduções, para testar ideias novas, e os vídeos de Arctic Monkeys já estão condensados aí com o conteúdo direto de traduções, psicologia, né? O Alex Turner é um cara que é muito psicológico nas suas letras, então eles também ajudaram, né? E é uma banda que funciona muito com a identidade que o canal acabou adquirindo, né? Então tudo que eu gosto acabou encaixando perfeitamente com o que o Arctic Monkeys tem para oferecer. Então eu espero que vocês gostem do conteúdo, continuem pedindo músicas aqui embaixo e vamos para a tradução de hoje, que é This House is on Fire. Ou, não, This House is on Fire é uma música do AC/DC. É This House is a Circus. A gente sempre começa pelo nome da música, This House is a Circus, essa casa é um circo. É o circo do rock and roll, o circo da Fórmula 1, os Rolling Stones tinham o Flying Circus, né? Então aquela ideia de uma coisa meio Primeira Guerra, mas ao mesmo tempo, né, sempre com essa temática do circo, né? Onde se apresentam, onde eles não têm um lugar fixo, um lance meio andarilho, né? Meio cigano, aquela ideia de que a casa deles é em qualquer lugar, então eles também acabam não tendo um senso de pertencimento. Essas coisas de entretenimento, né? Música, esporte, a gente tem pessoas que acabam sacrificando a sua rotina e a sua casa para viajar o mundo e entreter os outros, né? Então tem o lado bom e o lado ruim disso, né? Então essa casa é um circo, berserk as fuck, we tend to see that as a perk, though look at what is done to your friends. Their memories are pretend and the last thing that they want is for the feeling to end. Alex Turner sempre surpreendente, muito bom as suas rimas, né? Às vezes, principalmente no início da carreira da banda, os Chili Peppers, eles rimam muito, né? Como eu e meus amigos, a gente tirava sarro quando a gente era jovem, né? Rimar sede com parede. Às vezes a gente só rima as coisas, a gente usava muito essa gíria quando estava analisando as letras dos outros, né? Porque o que acontece? Às vezes tu precisa de uma rima e tu usa a primeira palavra mais próxima, né? Então, daí veio a nossa piada, rimar sede com parede. Mas aqui ele tem berserk e rimado com perk, né? E aqui faz todo sentido com o que ele está falando, a gente já vai ver, né? Então, essa casa é um circo e é berserk as fuck, né? Então, o berserk é aquele estado, né? Para quem é mais nerd, aquele estado do bárbaro, né? Aquela coisa de ser consumido por uma raiva, né? Ser incontrolável, tu tá fora de si. O berserk é tu tá nessa... É quase que uma crise mental, assim, né? A pessoa está ali totalmente descontrolado. Berserk pode ser descontrolado, né? Mas é essa ideia de ser possuído por uma raiva, né? Ou estar fora de si, né? Possuído fora de si são as melhores traduções para berserk, né? Mas se a gente entrar nesse contexto aí, né, mais nerd, então seria o bárbaro, ou alguém que tem muita força, que acaba sendo tomado pela raiva e já não tem mais controle das suas ações e sai destruindo tudo, né? Para nós aqui, nesse sentido da música, vale a pena essa ideia também da destruição, né? O berserk nunca é perder o controle para fazer algo positivo, né? O berserk sempre é aquele que perde o controle para destruir, né? Berserk as fuck, né? O fuck a gente sabe o que é, né? Então, ou seja, ele é berserk demais, né? Ele tá sendo possuído em extremo. We tend to see that as a perk, né? E aqui é que vem, né? Berserk as fuck and perk.
né? Tudo aqui faz sentido. E ele poderia nem usar o fuck, né? Berserk com perk. Já ia funcionar direto, né? Se ele usasse fuck com perk, ia ser muito sede com parede, porque é uma rima fácil, mas ele escolheu a palavra berserk, que faz todo sentido com a vida do rockstar, mais a rima do perk, né? Então, nós costumamos ver isso como uma... O perk é a ideia de um benefício, né? Me veio na mente exatamente o que é o significado. Eu ia trazer uma palavra próxima, mas me veio, né? Perk é benefício. É essa ideia de que é algo positivo, algo que vai te agregar, né? Então a gente tem a tendência de enxergar isso como algo positivo, principalmente quando a gente romantiza, né? E idolatra os rockstars, né? E que eu acho que assim, tem um ponto que é muito saudável de fazer isso. Eu comecei a formar minha identidade musical ali com 11 anos, quando me apresentaram a AC/DC, e desde então eu comecei a idolatrar e gostar muito do clima e da vivência e das experiências que o rock nos transmitia. E aí é claro que quando a gente é jovem e idealiza demais, a gente não consegue enxergar o lado nocivo da música, do mundo da música. E eu mesmo, quando comecei a tocar guitarra ali pelos 14, 15, né, e fui bem longe tentando perseguir a música como carreira, eu estava disposto a aceitar o lado ruim. Eu não conseguia enxergar que o lado ruim realmente poderia ser ruim, poderia ser prejudicial. E eu acho que a gente consegue, às vezes, né, não consegue enxergar isso assim. A gente idolatra tanto, a gente mistifica tanto a vida do músico, que ele tem dinheiro, ele tem acesso ao que ele quiser, na hora que ele quiser, ele viaja o mundo, ele é idolatrado, mas isso aí cobra um preço muito grande. E às vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Então eu acho que assim, né, como eu falei, não vou ser o velho que fica apontando o dedo e dizendo que isso é ruim, mas ao mesmo tempo é interessante a gente ver que tem um lado que a gente idolatra, mas ao mesmo tempo tem um lado que a gente às vezes não enxerga, né? Por gostar tanto daquele músico, daquela música que nos faz tão bem, a gente não consegue enxergar que isso às vezes é fruto de algo que faz tão mal para o músico. Então a gente tende a ver isso como um benefício, mas olhe o que fez com os seus amigos. As suas memórias são... pretend, né? Aqui fica um pouquinho contrário, né? Their memories are pretend, né? As suas memórias são falsas, seria essa a tradução, né? Mas o pretend, na verdade, ou geralmente, não é na verdade, mas geralmente o pretend é a ideia de fingir, né? Então, as suas memórias são falsas, é o sentido da frase, mas lendo aqui, né? O Alex é um cara que escreve muito bem, então eu imagino que essa conjugação esteja certa, mas para mim nos ouvidos soa estranho, né? Their memories are pretend. Né? Então, ia ser mais fácil se ele falasse their memories are false, né? Mas aí aqui talvez seja um sede com parede, mas eu duvido muito, né? O Alex não faz isso, né? Pretend para rimar com and, né? Então, imagino que a conjugação esteja correta. Ele geralmente não é um escritor preguiçoso e ele geralmente não vai pelo caminho mais fácil, né? Mas então, suas memórias são falsas e a última coisa que eles querem é que esse sentimento se acabe, né? Então, essa ideia também do ciclo aí, que é nocivo das substâncias, das drogas, das festas, né? É que tu te mantém utilizando ou te mantém vivendo esse ciclo numa falsa, né, realidade ou numa falsa esperança de que isso vai acabar te apaziguando e te trazendo aquele sentimento que tu tanto quer e, na verdade, tu só está se destruindo. Eu sempre falo isso nas traduções de Arctic Monkeys, mas aqui a gente tem mais um exemplo de como Alex Turner é um grande poeta. A gente já conseguiu refletir muita coisa simplesmente no início da música. There's a room full of trouble and there's lovers to be had. Those ones who make sinners out of such lovely lads. Aqui é o ponto que a gente estava conversando antes, né? Existe uma sala, né? Existe um quarto cheio de problema e existem amantes para se ter, né? Ou to be had também pode ser para serem possuídos, né? Para serem os amantes que querem ser amados, né? Que querem ser... Vou exagerar a tradução, mas que querem ser consumidos, né? Aquela coisa de... O had aqui tem aquela coisa de pertencimento, mas de poder, né? Eu vou te possuir, eu vou te ter, né? Então tem amantes para serem tidos, né? Mas nesse sentido de tu ir lá quase que consumir a pessoa, né? É o desejo irrefreado, assim, né? Então ele diz... Those ones who make sinners out of such lovely lads. E aqui é o caminho do rock and roll e o caminho da fama e as suas armadilhas, né? Those ones, esses, os amantes para serem possuídos, né? Ou talvez aqueles que tragam o problema, vão fazer pecadores de jovens, né? Lads são os jovens... Lads, né? Lads eu acho que é outra coisa. Mas lads é os jovens britânicos, né? Então os jovens, né? Mas essas pessoas que estão dentro desse quarto, prestes a serem possuídos, vão fazer pecadores desses jovens garotos tão amáveis, né? Such lovely lads, né? Aquela coisa quase que o escoteiro, se ele não tem maldade, e aí ele vai acabar entrando no mundo rock and roll e vai, né, amadurecer e talvez até perder um pouco dessa inocência. Scaling the corridors for maidens in the maze and an anomaly is slipping into familiar ways. Né? Então, o scaling aqui pode ter duas conotações, que é a ideia de
Scaling é a ideia de medida, né? Então, aumentar ou reduzir. The corridors for maidens in the maze, né? Então, tu pode estar aumentando ou diminuindo os corredores para as donzelas no labirinto. Então, aqui é interessante, né? E aqui, quando essa imagética do rock and roll, assim, ele falou assim, tem um quarto cheio de problema. A ideia do labirinto me lembra muito, não sei quem assistiu aquele filme Rockstar, que é um filme muito bom, por sinal, né? Ele é bem clichê, assim, mas ele mostra justamente os perigos da fama. E eu acho que esse filme, para quem quiser assistir, é dos anos 2000 ali, Mark Wahlberg, tem o Zakk Wylde, tem várias pessoas do mundo do rock, assim, e eles fazem, que era para ser a história do Judas Priest, mas eles mudaram a banda fictícia, assim, e aí eles fazem um compilado de músicas para ser as músicas da banda, que é um jovem que cantava muito bem, tinha uma banda cover da banda, isso aconteceu na vida real com o Judas Priest, né? Mas era alguém que cantava muito bem, e aí ele foi descoberto quando o vocalista principal saiu da banda, e esse jovem que era fã da banda acabou assumindo os vocais. Então, ele acabou vivendo o sonho do rock and roll e acabou descobrindo que por detrás de tudo isso não era bem assim, né? Não era toda essa fantasia que as pessoas imaginam que seja, né? Vou botar aqui em algum lugar, porque eu recomendo esse filme. Eu gosto muito. Ele é idealizado, ele é dos anos 2000, né? Tem muito clichê, mas ao mesmo tempo ele tem toda essa passagem de amar uma banda até entender o funcionamento da indústria do rock and roll e tudo que acontece, né? E aqui, quando ele fala em labirinto, me lembra muito, que é a cena que me remeteu ao filme, que é tu tá nos quartos dos hotéis e cada quarto tá alguma coisa acontecendo, né? Então, é um labirinto porque ele já tá ali entorpecido, ele já tá muitos dias na estrada, ele já tá, né, com várias letras de bandas falam sobre isso, que os hotéis acabam ficando todos parecidos. Então a pessoa já não sabe onde ela não sabe que hotel ela tá, que quarto ela tá, e ela fica andando de quarto em quarto com muitos corpos e amantes disponíveis, né, e outras substâncias. Então ele acaba, né, os corredores dos hotéis acabam virando um labirinto. Essa é a metáfora que eu trouxe, né, com tudo isso que eu quis dizer. Mas, e o scaling the corridors também pode ser a ideia de, né, quando a gente fala em labirinto, o labirinto geralmente não tem teto. E aí o scaling the corridors pode ser a ideia de tu querer pular para o outro lado do labirinto na tentativa de achar uma saída, né? And the anomaly is slipping into familiar ways, né? E a anomalia, ela está aí, né, lentamente, né? O slipping é a ideia de deslizar, mas aqui nesse contexto é a ideia de rastejar, né? De aos poucos ir, né, rastejando e entrando pelos poucos espaços, né? Aos poucos vai te dominando sem que tu perceba, por isso a ideia de rastejar into familiar ways. Então, aquilo que era uma anomalia acaba virando familiar. E é isso que a gente acabou de falar, né? A rotina, muitas vezes perigosa, de um rockstar. And we're forever unfulfilled and can think why, like a search for murder clues in dead man's eyes, forever unfulfilled and can think why. Ele repete 2 vezes, né? Puxa vida, muito poético. Né? E agradeço a vocês, esse é um bom momento também para agradecer as pessoas que, se não tivessem me pedido Arctic Monkeys, eu nunca teria olhado a fundo as letras da banda e ver o quanto eu gosto muito do jeito que ele escreve. E eu imagino que o fã goste mais ainda, né? As letras são extremamente poéticas. E aqui, né, vamos ver que ano é esse disco, 2007. Se eu não me engano, 2007... né? Eu traduzo bastante Arctic Monkeys e fico muito feliz que vocês venham assistir, mas Arctic Monkeys não é uma banda que eu conheço muito. E aí o interessante é que, assim, 2007 eu imagino que aqui seja ainda o início da banda, segundo, terceiro disco, vou chutar. E aí provavelmente eles eram muito jovens e ele já estava com esse raciocínio, com essa filosofia, com esse entendimento todo que bandas levam uma vida inteira para descobrir. Bandas têm muito fracasso, caem no abismo do rock and roll depois de velhos, às vezes, né? Os caras demoram uma vida inteira para aprender essas lições e a gente aqui tem um Alex Turner muito maduro, muito jovem. Isso é muito interessante. E aí ele diz, né? We're forever unfulfilled, né? Nós estamos eternamente insatisfeitos, né? Mas o unfulfilled pode ser insatisfeito, mas é muito mais a ideia de não ser preenchido, né? Essa é a tradução literal da palavra, né? Filled é completo, cheio. Unfulfilled, né? Seria não preenchido, incompleto. Incompleto pode ser uma boa tradução. And can't think why, né? E não sabemos por quê. É isso, né? Procurando as respostas certas nos lugares errados. E aqui é interessante porque ele consegue refletir que não é nos excessos que ele vai encontrar a resposta. Não é bebendo, usando substâncias, transando, né? E não tem nada de errado nessas coisas, né? Aí eu vou ser moralista com as substâncias, porque elas podem levar a coisas piores, até um ataque esquizofrênico. Mas a ideia de querer viver os excessos eu também queria quando eu era adolescente. E até jovem adulto. Então, não é a moralidade disso, mas é essa ideia de que ele se deu conta muito cedo de que não era ali que estava a resposta. E a gente vê os excessos da música, principalmente hoje que a gente consegue analisar mais profundamente as coisas. Eu vou trazer um exemplo, mas não é um julgamento.
Porque né, começou a aparecer coisas que a gente sabe que esse rapaz sofreu bastante, mas Justin Bieber. Tem aquele vídeo muito antigo até, né? Que foi uma das primeiras coisas que foi um sinal ali de que as coisas não estavam bem. Que ele tá no topo de um hotel e as fãs estão embaixo e ele começa a cuspir nas fãs. O quanto ele tá desconectado com o mundo em que uma pessoa que tá ali para ver ele gospe nela, né? E as pessoas ali embaixo ainda, né, se pudessem, traz uma garrafa para engarrafar o guspe dele e guardar, assim. A gente tem uma distorção total entre fanatismo e a posição do ídolo, que ele acaba, né, vivendo numa realidade que não existe. Ela fica completamente desconectada de uma realidade. E tu vê que uma pessoa que precisa cuspir nos fãs, né? E aqui pode ser qualquer artista, né? Vários artistas fizeram coisas extremamente grotescas, né? Mas é essa ideia de que nada mais preenche, nada mais traz uma fagulha de vida. E aí a pessoa começa a fazer coisas cada vez mais extremas para tentar achar um sentido. Porque a pessoa que sente a falta, né? Poxa vida, pegamos ali um caso clássico, né, que existe hoje, né? Uma solidão muito grande que tá avassalando a humanidade. A pessoa que está em casa e não consegue se relacionar, ela quer desejar ter muitos relacionamentos. A pessoa que tem uma ansiedade social, ela quer poder ir numa festa e se divertir. Só que se tu levar isso pro extremo, pro exagero, tu acaba não tendo a recompensa. Essas coisas acabam sendo banalizadas. Essas coisas acabam até te fazendo mal. Não é bebendo e se matando de substância, transando desenfreadamente que essa resposta vai vir. Isso começa a ficar vazio. Isso começa a virar um ciclo que o excesso disso começa a te fazer cada vez mais mal e não te trazer a resposta que tu procura. E aí nós, seres humanos, acabamos ficando frustrados que a gente não encontra a resposta nos excessos e o que a gente faz ao invés de botar um freio, a gente procura mais excessos. E aí a gente tem o ídolo que gospe nas fãs, a gente tem todo tipo de bizarrices que acontecem na indústria, né? Fiz um desvio aqui, mas esse é o legal do Arctic Monkeys, eu tenho certeza que o fã de Arctic Monkeys também aprecia, que essas letras dele nos despertam muitas reflexões. E esse é o bonito da gente poder conversar e ainda ter artistas, não sei se o Arctic Monkeys está ativo ainda, ou se eles deram uma pausa, mas esse é o belo de uma música potente, ela nos faz pensar. Então nós estamos aí eternamente, né, não preenchidos e não conseguimos saber por quê, né? Então tudo que a gente filosofou até agora, like a search for murder clues in a dead man's eyes, né? Como se fosse procurar ali as pistas de um assassinato nos olhos de um morto, né? Ou seja, tu não vai encontrar. The more you open your mouth, the more you force in performance, and all the attention is leading me to feel important. Olha só que interessante. Quanto mais você abre a sua boca, mais você está forçando uma performance, né? A ideia de não ser genuíno. And all the attention is leading me to feel important. E toda a atenção está me levando a me sentir importante. Ou seja, né, ele está falando coisas que, na verdade, provavelmente não são tão interessantes assim, mas como provavelmente aqui ele já era famoso, as pessoas ainda dão atenção para ele, né? E é a mesma energia, não a mesma situação, do ídolo que gospe nas fãs, né? Então, não é o ato, é porque é ele que está fazendo, né? Então, a imagem dele acaba virando mais forte do que o conteúdo. E essa despersonificação do ídolo também é muito perigosa, porque aí as pessoas, elas não entendem. Eu lembro uma vez, quem é que eu escutei uma vez? Hoje eu estou desviando bastante, mas eu acho que, de novo, né? Eu espero que vocês apreciem. Mas eu vi uma palestra com alguém, não era um psicólogo, mas era alguém nesse lado mais meditativo, alguma coisa assim, e ele dizia para as pessoas: não me ponham na posição de Deus. Não me endeusem, não me idolatrem. Eu sou uma pessoa, eu tenho falhas. E eu lembro era um palestrante, alguma coisa assim, e eu lembro das pessoas ignorarem isso. Ele avisava as pessoas que ele não podia ser posto na posição de aquele que sabe tudo, e ao mesmo tempo as pessoas ignoravam esse aviso e botavam ele nessa posição de sabe tudo. Então eu acho que é isso, né? Essa despersonificação da pessoa também faz muito mal, porque aí tu acaba entendendo que tu vira um personagem. Tu não é mais a pessoa que construiu a música. Tu vira aquele personagem criado pelas pessoas e tu acaba virando o que elas acham que tu é, não quem tu realmente é. E se tu não tá preparado, né? Imagino que Alex Turner devia estar bem preparado para isso, né? Pelas letras, ele entende todo esse processo. Mas se tu não tá preparado para receber essa ideia de que tu vai virar a imagem que as pessoas têm de ti e não a tua imagem verdadeira, quem tu realmente é, isso pode ser muito desconcertante para quem não consegue suportar tudo isso.
Give me obnoxious now. Now that we're here, we may as well go too far. Né? Então, me dê o obnoxious. Né? O obnoxious é aquela pessoa que é inconveniente, assim, né? Desagradável. Me dê o desagradável agora. Né? Então, né? Não interessa quem ele é. Né? Eu quero, eu recebo, não importa. Né? É a imagem, não é a pessoa, não é o conteúdo. Now that we're here, we may as well go too far. Então, agora que estamos aqui, a gente, né? Então vamos até o fim, né? Vamos, e aqui ele já até, né? E até o fim. Vamos até o mais longe, né? O longe demais, na verdade, né? Ou seja, vamos direto para a destruição. Vamos direto para aquilo que a gente vai se arrepender depois, né? E como sempre, né? É bom destacar, essa minha interpretação é só uma das possíveis interpretações. Se tem uma interpretação melhor ou tem uma ideia diferente de uma parte de uma letra, deixa embaixo nos comentários. Nossa conversa continua. Wriggling around in incidents you won't forget, there's certainly some venom in the looks that you collect. Boa. Aimlessly gazing at the faces in the queue, and we're struggling with the notion that it's life, not film. Poeta. O cara é foda. Bah? Wriggling around in incidents you won't forget, né? Então, você está aí. O wriggling é a ideia de balançar, mas como se fosse uma minhoca ou um inseto, né? Então é aquela coisa meio desconfortável, né? Incidents you won't forget, né? Incidents é acontecimentos, né? Eu ia dizer acidentes, mas acidentes é accidents, incidents são momentos, né? Que você não vai esquecer. There's certainly some venom in the looks that you collect. Existe certamente algum veneno nos olhares que você coleciona. Olha só, né? Então, a pessoa está sendo julgada, né? Então vamos voltar ali para a tradução, né? A imagem, aquilo que ela passa, aquilo que as pessoas acham que ele é, e aí ele está entrando nessa vida do rockstar e está também vivenciando todos esses excessos, né? Então ele acaba sendo julgado, mas ao mesmo tempo, né? Ele não está confiante no que ele está fazendo, né? Ele está wriggling, né? Que ele está ali se balançando, se rastejando, né? Deixa eu procurar uma tradução correta aqui para o wriggling, mas é essa ideia, né? De ser uma minhoca, ser algum inseto, né? Algum animal que não está confiante, não é um animal que está de pé, está orgulhoso, né? Ele está... Eu vou traduzir como rastejante, mas deixa eu achar aqui uma palavra. O Google foi mais poderoso que eu. Contorcer-se ou remexer-se assim como um verme. Então tá, não estava tão longe assim a minha tradução, né? Então é bem essa conotação, né? Ele não está de pé, ele não está orgulhoso do que ele está fazendo, ele está na posição de verme, né? O Google foi mais forte do que eu. Aimlessly gazing at the faces in the queue. Então, aqui a ideia de, eu acho que uma festa, né? O queue é a linha, né? A fila para quem quer entrar em algum lugar. Aimlessly gazing, né? Então, o aim é a ideia de mirar, né? Então, aimlessly é a ideia de sem mira, sem destino, né? Um olhar vazio. O gazing é o olhar, né? Então, é um olhar que não tem alvo, um olhar que não tem objetivo, né? Ou seja, tu tá olhando para todas as pessoas, mas tu não encontra ninguém. At the faces in the queue, né? Para os rostos dessas pessoas que estão nessa fila. And we're struggling with the notion that it's life, not film. Né? E aí nós estamos aí tendo essa dificuldade que a noção que é uma vida e não um filme, né? Ou seja, né? Tu não tá vivendo um filme. Isso faz parte da vida e a vida é mais desconfortável do que as cenas de um filme. Hoje a gente tá bem poético, né? Bem legal. This house is a sucker, berserk as fuck, we're forever unfulfilled, né? Então estamos eternamente aí não preenchidos, né? Vazios. We tend to see that as a perk, mas nós costumamos ver isso como se fosse um benefício. Can't think why, né? Não enxerga o porquê. Look what it's done to your friends, their memories are pretend. And the last thing that they want is for the feeling to end. E a última coisa que eles querem é para que esse sentimento se acabe, né? Aqui, só para terminar essa tradução, que já está bem longa, mas eu espero que vocês apreciem, mas ele usa, né? Ele termina a música usando pedaços de todo o resto da letra. E isso aqui não é muito comum ser usado e é muito inteligente, porque ele está mostrando a circularidade desse processo. Ele está sempre tentando procurar a resposta nos lugares errados. Essa foi This House is a Circus, do Arctic Monkeys. A gente continua essa conversa nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.